seja bem-vindo ao curso Pré-Fisiologia. Hoje vamos falar um pouco sobre citologia, que é um ramo da biologia que estuda a célula, a unidade estrutural e fundamental dos seres vivos. Compreender sobre a célula e suas estruturas é essencial para o entendimento do funcionamento de sistemas mais complexos do nosso corpo. Antes de falarmos sobre a célula, é importante entender a forma de organização dos organismos vivos e por que se diz que a célula é uma unidade fundamental. O que caracteriza um organismo vivo? Apesar da diversidade entre os seres vivos, a sobrevivência no ambiente natural exige que o organismo vivo desenvolva algumas habilidades, como a capacidade de crescer e se desenvolver, de se reproduzir, armazenar energia, ser capaz de responder a mudanças ao seu redor e de se comunicar. No entanto, a principal característica dos seres vivos é a célula, que é a menor parte capaz de executar as funções básicas do organismo, como metabolismo, crescimento e multiplicação e transmissão hereditária. A divisão celular permite que uma célula se duplique, transmitindo as informações contidas no DNA para outra célula. O DNA funciona como um computador armazenando informações. Todos os seres vivos usam o mesmo tipo de computador e a mesma linguagem contida nos genes. Em todos os níveis de organização dos organismos vivos, temos elementos que compõem os sistemas, e esses sistemas acabam constituindo-se como elementos de sistemas maiores ou mais abrangentes. Todos os elementos dependem do bom funcionamento dos demais. O sistema como um todo sobrevive pela ação de cada elemento. Como exemplo, podemos citar as células, que são sistemas constituídos por vários elementos, como as organelas, que trabalham para manter a sobrevivência dessa célula. Mas a célula também é um elemento fundamental de sistemas maiores, como os tecidos, que formam órgãos, e o conjunto de órgãos que vai formar, então, os organismos. Agora, vamos focar na célula? Todas as células são originadas de uma célula que se dividiu. A maior parte das células filhas se diferenciam, adquirindo características e funções específicas, mas terão muitas outras características estruturais e funcionais semelhantes às outras células. Por exemplo, todas as células são capazes de captar nutrientes e eliminar resíduos, armazenar energia e etc. Há grande diversidade de formas e funções entre as células, mas as funções básicas que garantem a sua sobrevivência são comuns. Por exemplo, a forma e a função desse neurônio é bem diferente das células epiteliais, mas ambos sobrevivem a partir dos mesmos mecanismos básicos. Algumas células possuem vida independente, formando o que chamamos de organismos unicelulares, como as amebas, por exemplo. Neste caso, uma única célula será responsável por executar todas as funções vitais desse organismo. Já os organismos pluricelulares são compostos de muitas células, sendo que cada função do organismo é exercida por um grupo de células que se especializou para realizar aquela função. Essa especialização é chamada de diferenciação celular. Existem basicamente dois tipos de células, as chamadas procarióticas e as chamadas eucarióticas. As células procarióticas possuem uma estrutura simples e os organismos que as abrigam são chamados de procariontes. O núcleo desse tipo de célula não é individualizado, pois não há membrana nuclear e o material genético fica disperso no citoplasma. Também não possuem organelas membranosas. Todos os organismos pertencentes aos demais reinos dos seres vivos são eucariontes, como os animais, os vegetais e os protozoários. Já os vírus não são capazes de se multiplicar nem sobreviver de forma independente. Logo, anote aí, não são considerados seres vivos. As células eucarióticas, cujo organismo que as abrigam são chamados de eucariontes, apresentam uma estrutura mais complexa se comparadas com as procarióticas. A presença de membranas intracelulares cria ambientes independentes como as organelas e o núcleo. Assim, a célula eucariótica possui organelas membranosas e o material nuclear é envolvido pela membrana nuclear. As principais partes da célula eucariótica são chamadas de membrana plasmática, citoplasma e núcleo celular.
Elas estão presentes tanto nas células animais quanto nas células vegetais. Porém, existem algumas diferenças entre elas, especialmente a presença de parede celular e plastos nas células vegetais. Quando descrevemos as principais partes das células, podemos dizer que o núcleo celular é considerado o cérebro da célula, abrigando o material genético dos organismos, conhecido como DNA. Os genes possuem as informações sobre quais proteínas serão sintetizadas e quando essa síntese acontecerá, controlando todos os processos celulares. Por isso, o núcleo é o lugar onde acontece a transcrição dos genes, iniciando a síntese de qualquer proteína da célula. Além disso, é importante destacar que existem algumas células que não possuem núcleo, como as hemácias, representadas aqui nesse slide. Já o citoplasma é a região delimitada pela membrana plasmática onde se encontra o núcleo celular, o citosol, o citoesqueleto, as organelas e as inclusões. Além disso, temos também a membrana plasmática, que é uma estrutura fina e flexível que separa o ambiente interno da célula do meio extracelular, criando as condições para a sobrevivência e independência da célula. A membrana possui uma característica muito importante, a permeabilidade seletiva, que é responsável por regular a entrada e saída de substâncias da célula. Em outros capítulos, nós vamos voltar a falar sobre os componentes das células animais e sobre suas funções. Por fim, após conhecer um pouco das células e suas estruturas, podemos nos aprofundar um pouco mais em uma estrutura específica, que é a membrana plasmática. Mas isso fica para a próxima aula. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Tchau, tchau. Até a próxima aula.